Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo mais uma vez na área e hoje para falar sobre a sopa de letrinhas do economês, aquela linguagem difícil, aquela linguagem que é complicada, que você até quer investir, mas é impossível entender todo aquele emaranhado de letras e aquela confusão. Só que hoje eu vou te mostrar que não, tá? Que eles vendem para você aquela história, né? Te vendem uma dificuldade para depois te vender uma facilidade. Não tem nada de complicado, são só várias siglas que eles usam, né, no mercado financeiro, mas que o significado é bastante simples. Então, Luiz, se é bastante simples, por que eles não me explicam de uma forma simples? Porque não é interessante. Como é que eu vou vender um curso para você, criatura, se eu colocar para você uma coisa de forma simples, que você entenda logo de cara, que você comece a investir e a poupar sozinho? Não faz sentido, eu não posso vender meu curso para você que eu cobro R$1.000, R$1.500, R$2.000. Entendam isso. É por isso que pouquíssimas pessoas te falam sobre a simplicidade que é poupar e investir. Eu vou dar exemplos aqui para vocês, tá? Tem vários youtubers aí de finanças, pessoas sérias, tá? Quando eu falo youtubers, o pessoal acha que é blogueirinho, que é essas coisas. Não. Youtubers sérios de finança que têm segundo grau, tá? Que não se formaram e que são pessoas que estudaram, que foram atrás, buscaram conhecimento e hoje são pessoas muito capazes e que ensinam muito bem as pessoas e de uma forma simples. Então você vê que é sim bom que você tenha uma formação legal, mas isso não é uma coisa imprescindível para você entender sobre o mercado financeiro e sobre como poupar e investir. Esse é o primeiro ponto, tá? Então vamos lá, o que é simples? Tudo. Tá? Por quê? Porque é claro que você tem aquelas coisas astronômicas que eles falam no economês, que quando é época de campanha política, eles trazem um negócio complicado, como funciona a economia e não sei o que, e é isso, é aquilo, mas o básico para você poder entender, não só da economia, como também das finanças, sobre poupar e investir, é muito básico, pessoal, e você vai entender isso. E conforme você começa a estudar, você vai aprendendo e vai falando, poxa, mas era só isso? E é realmente só isso. É o que eu falo, é o básico bem feito, o arroz com feijão. Não tem um absurdo, não tem uma coisa maravilhosa aí, um negócio, um segredo, tá? Não existe. Então vamos lá. Primeiro, diferença de renda fixa para renda variável, que é importante que vocês entendam. A renda fixa, como o próprio nome diz, ela é uma renda que te paga um valor fixo. Olha que maravilha, é só isso, tá? Então, como é que a gente faz com a renda fixa? A renda fixa ela vai te pagar, por exemplo, 10% ao ano. Ela paga sempre ao ano, tá? Alguma coisa ao ano. Então, 10% ao ano. Então, você colocou lá, arrumou lá um título ou um CDB, que eu já vou explicar o que é, um LCI, um LCA, olha que coisas absurdas. Já já você vai entender, beleza? Você vai ver que não é nada de absurdo isso. Você pega um produto qualquer da renda fixa e você coloca lá R$1.000 e ele te fala assim, olha, eu vou te pagar daqui 2 anos 10% ao ano, mas você só vai poder tirar daqui 2 anos. Você fala, legal, gostei, vai lá e põe seus R$1.000 lá. O que acontece com isso? Quando a renda é fixa, não importa se a economia vai subir, se vai descer, se vai cair ministro, o que vai virar o país? Você vai receber 10% ao ano e ponto final. Quando chegar nos 2 anos, que é o contrato lá que você fez, você vai poder receber esse valor atualizado com 10% ao ano de juros que estão te pagando, certo? Simples assim, nem mais nem menos, vão ser os 10% que foi contratado. E aí, na renda fixa, o que a gente tem? Nós temos 2 siglas muito importantes aí no meio. O IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O que é isso? Ele pega a base dos produtos, dos principais produtos do consumidor brasileiro e ele serve para quê? Para medir a inflação. Ele pega esses produtos, vê o preço, a diferença dos preços e é aí que ele te dá a inflação. Então o IPCA serve para isso, para medir a inflação, certo? Beleza. Agora nós temos uma outra siglazinha que chama-se Selic, taxa Selic. A taxa Selic nada mais é do que a taxa de juros base que vai comandar tudo, ou seja, empréstimo do banco para você, de você para o banco, de um banco para o outro, todos esses negócios em que se envolve juros,
ele é baseado na taxa Selic. Então, por isso que o Copom, que é aquele órgão que se reúne a cada 45 dias, e ele define ali a taxa. De acordo com a inflação, de acordo com como está a economia, ele vai regulando aí para poder o país funcionar da melhor forma possível. Então essa é a Selic, ela comanda as taxas de juros. Então sempre que você vai ver aí na renda fixa, vai vir aí alguma coisa relacionada com o IPCA ou com a Selic. Por quê? Porque elas são duas taxas importantes, uma que mede a inflação e a outra que baseia aí as taxas de juros que vão fazer a intermediação dos negócios entre bancos e pessoas e empresas. Então tudo isso vai girar em torno da Selic, certo? Até agora básico? Tá ok. Renda fixa. Então na renda fixa você vai ter lá várias siglas. Então você tem Tesouro Direto, você tem CDB, você tem LCI, LCA, você tem lá uma variedade de títulos. Aí você fala assim, meu Deus, eu fico perdido, Luiz, com isso. O que é uma renda fixa? Você simplesmente está emprestando dinheiro para alguém. É só isso, tá? O que vai mudar? Vai mudar que no Tesouro Direto você empresta para o governo, ok? No CDB você está emprestando para o banco, ok? No LCI você está emprestando somente para o setor de indústria. E no LCA, você empresta para o setor de agricultura. O que vai mudar aí? O que muda são alguns detalhezinhos. Mas a renda fixa, entenda que você está emprestando dinheiro para alguém e esse alguém está te pagando um juro fixo, uma taxa fixa. Tá ok? Pode ser para o banco, pode ser para o governo, pode ser para o agronegócio, pode ser para a indústria, pode ser para quem for. É renda fixa, você tem aquele valor fixo que você vai receber ao final daquele período. Aí você tem aí 1 ano, 2, 5, 10 anos, até períodos maiores, certo? Então renda fixa é isso, pessoal. Esse é o pacote. Não tem nada que inventar, que extrapolar, que falar. Não, é isso. Simples assim. Agora vamos para a renda variável. Ao contrário da renda fixa, onde você empresta dinheiro para alguém, na renda variável, você vai se tornar sócio das empresas. Então, o que acontece com isso? Por isso que a renda é variável. Uma empresa, você não tem a certeza de que no final de ano ela vai ter esse lucro ou aquele, no final de 1 ano, no final de 5 anos. Então, por isso que ela é variável. Então, o risco é um pouco maior, mas o seu ganho também pode ser maior. Então entendam isso. Então o que acontece? Vamos pegar o exemplo das ações. Então nas ações eu vou e pego lá a empresa X. Estudei a empresa X, vi que é um negócio legal, me interessa, eu acho que a empresa tem tudo para crescer, eu vou lá e coloco R$1.000 nessa empresa X. A partir desse momento, o meu interesse é o quê? Me tornar sócio daquela empresa. Então, o meu interesse é me tornar sócio daquela empresa. E como sócio daquela empresa, eu vou correr os riscos de donos da empresa, como se eu fosse um pequeno dono, como gosta de falar aí o Luiz Barsi Filho. Então, eu tenho que me enxergar como um pequeno dono. A empresa vai ter altos e baixos durante esse meio do caminho, mas aí é que tá. Qual é o meu objetivo? É investir no longo prazo. E toda vez que as empresas forem boas, algumas empresas colocam o pagamento dos dividendos, que é uma parte do lucro delas, elas dividem com você que é acionista. Você está ali apostando na empresa, nada mais justo do que ela também te remunerar por você acreditar no negócio da empresa. Então, durante aí o ano, ela te paga 1, 2, 4, 6 vezes por ano dividendos ali que vem de uma parte do lucro dela. E aí todo mundo ganha. Então você vira sócio daquele negócio. Pode ser da empresa ou no caso dos fundos imobiliários, você tem aí um fundo imobiliário, por exemplo, que é um shopping. Não sei se vocês sabem como funciona um shopping. O shopping, ele tem várias cotas, tem os cotistas ali. Quando você compra uma cota, tudo que o shopping recebe, depois que ele paga todos os custos dele, ele pega e distribui entre os cotistas. E aí você recebe também todo mês aquele aluguel, porque você é um sócio daquele shopping. E é assim que funcionam os vários fundos imobiliários que há de várias formas, certo? As ações também funcionam mais ou menos nesse princípio aí. Então, renda variável, entenda que quando você pega uma coisa séria,
tá? Eu não estou falando aqui de pirâmides, de apostas, dessas coisas que eles fazem. Eu estou falando de coisas sérias. Você se torna sócio, então você tem essa renda variável que você pode fazer trabalhando ao seu favor. Basicamente é apenas isso, não tem como fugir disso. A renda fixa trabalha com a taxa Selic ou IPCA, te paga uma taxa de juros fixa. E a renda variável te dá esse percentual variável de acordo com os ganhos da empresa, ou no caso dos fundos imobiliários, dos imóveis aí conforme eles forem performando, tá certo? Então, não tem segredo. Tome muito cuidado, pelo amor de Deus, porque agora tem N mil influencers por aí, eles querem, até para atrair audiência, eles querem fazer coisas espetaculares, coisas maravilhosas. Então eu tenho visto muito aí, vendendo muitas dificuldades, falando que é uma coisa complicada, que você só vai aprender se for com eles. Não é verdade. E é por isso que eu vou deixar aqui um livro que eu acho extraordinário, tá? E ele é tão extraordinário por quê? Porque ele é um livro simples, ele te mostra o beabá de poupar e investir. Até o meu filho de 13 anos, já estou incentivando ele a ler livros sobre investimentos. E aí eu falei para ele, você precisa ler esse livro aqui, você tem que começar por esse livro, que é esse aí que eu gosto muito, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro simples, um livro tranquilo, que custa 20 e poucos reais, e você vai ter muito conhecimento com ele. E aí, a partir daí, eu espero que isso vá multiplicando aí o seu interesse e a sua curiosidade pelos investimentos, tá ok? Só pedir para vocês, qualquer dúvida que ficou, tá? Sobre investimentos, tanto sobre renda fixa como renda variável, ou algum outro assunto que você queira, tá? Lembrando que a minha especialidade são ações, mas você precisa saber um pouquinho de tudo para entender aí o que é melhor para você, claro. Deixa aí no comentário qualquer dúvida que você tiver, tá? Que eu sempre estou olhando aí os comentários e aí eu respondo para vocês, tá bom? Nós estamos aqui para ajudar e para tentar esclarecer. E mais uma vez, não para te vender nada, mas para te mostrar que é possível e assim como eu, sozinho, fui, pesquisei, li, assisti bons podcasts, bom material no YouTube principalmente, você também pode entender esse mercado e conseguir montar a sua liberdade financeira. O meu principal objetivo aqui é esse, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se ele acrescentou para você, eu só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí para aquele amigo ou parente seu que também está perdido aí num monte de siglas, num monte de letrinhas e não está entendendo direito o que está acontecendo. Para que ele tenha essa base e também comece aí, quem sabe, incentive ele a procurar mais conhecimento, tá ok? Que esse é o objetivo do nosso canal. Não se esqueçam, dividendos enriquecem. Até mais, pessoal!